Saudação a todos, aqui é André Michelin, sejam muito bem-vindos ao nosso espaço de celebração em Candelária. A gente está participando de um projeto de uma plantação de igreja aqui nesse bairro e dentre as várias atividades que a gente tem, a gente também assiste a um grupo de crianças. Então eu gostaria de te convidar, se você entende que o nosso trabalho é sério, você acredita naquilo que o Senhor nos deu para fazer nesse tempo e gostaria de dar um suporte, você pode também cooperar para a manutenção desse projeto, por exemplo, adquirindo uma das nossas canecas. Você tem a opção em cerâmica ou, se preferir, em alumínio. Como é que você faz para adquirir? Você pode nos enviar uma mensagem pelo direct. Nós te informamos todo o procedimento. É isso. God bless. Meus irmãos, muito bom dia a todos. Graças e paz. Que ótimo estarmos juntos nessa nova oportunidade. Eu quero chamá-los e chamá-las para Mateus. Quero recobrar o texto da semana anterior. Mateus, Evangelho segundo Mateus, no capítulo 28. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28. Nós estamos desfrutando de uma experiência comunitária que, para mim, muito embora eu já faça isso há 25 anos, tem sido nova. O que tem sido novo para mim? Por exemplo, desfrutar daquilo que a gente tem desfrutado aqui quando a gente está celebrando o nome do nosso Senhor juntos e lendo a sua palavra. Uma coisa interessante do texto escrito, da palavra escrita de Deus, é que ela vai se abrindo cada vez mais à medida em que sobre ela nós nos debruçamos. E aqui na nossa comunidade acontece algo assim que eu nunca tinha experimentado na vida, entendeu? Com exceção de tão somente uma vez na minha caminhada, houve um ambiente que eu só consegui falar durante meia hora, entendeu? Porque geralmente quando eu estou em outros lugares é quase certo assim eu falar uma hora. Às vezes o Gui uma vez estava comigo e falou assim, como é que você consegue? Eu falei, eu sinto. Eu vou falando, chega uma hora que eu falo, acabou, por hoje, é o suficiente. Mas nesse ambiente, não sei o que aconteceu, até hoje eu fico procurando discernir. Eu consegui falar meia hora cravada, eu não sei se os irmãos estavam em grande expectação, assim, eu sei que a coisa não reverberava, entendeu? Não é o caso aqui. Aqui é o contrário, acontece muito. Então, por exemplo, eu acho que eu já disse, não sei se falei aqui do púlpito ou em alguma conversa particular, tem pelo menos umas 23 reuniões que eu estou tentando falar de modo sucinto para que reste um tempo para a gente conversar depois e não consigo. E aí chegou o momento que eu desisti, entendeu? Então, isso acontece muito. Então, por exemplo, no encontro anterior, eu me lembro de um dado momento no final que eu disse que era muito bom, estava extraordinário, então eu pararia naquela hora, porque senão não conseguiria parar jamais. E aí eu deixei algo para hoje. Por exemplo, se eu tivesse no mínimo 70 anos, ou fosse como o irmão Shed, eu pediria o seguinte, eu falaria assim, os irmãos aguentam mais 15 minutos? Dr. Shed sempre falava isso, cara. E eu queria ver quem no auditório teria coragem de falar que não. Entendeu? O cara é bom. Ele já está na glória com o Senhor. Me lembro que ele faleceu no dia 26 de novembro de 2016. Por que eu me lembro? Porque nesse dia eu tive a oportunidade e eu falaria junto com ele. Até hoje eu estou pensando o que eu falaria na presença dele, entendeu? Porque para quem não teve o privilégio de conhecê-lo, irmão Shed, é o seguinte, se você estudar muito, Deus for gracioso com você, e você se empenhar, pode ser que você chegue onde ele chegou. Agora, passar tá difícil, entendeu? E ele faleceu exatamente na manhã desse dia. Eu estava me dirigindo para a Igreja Batista em São João de Meriti, me lembro até hoje. E partiu, já está com o Senhor. E além do conhecimento que ele tinha, todo mundo sabe que uma característica dele era a sua humildade, entendeu? Ele era humilde, entendeu? Extremamente humilde. Então, geralmente nas suas exposições, que eram extraordinárias, quando o tempo estourava, ele falava assim, os irmãos aguentam mais 15 minutos? Entendeu? Não tinha quem não dissesse, mas como eu não sou o Dr. Shed, tão pouco estou perto de ter 70 anos, achei melhor deixar para hoje. Então, nesse sentido, venham comigo a Mateus capítulo 28, eu retomo exatamente a partir do versículo 20.
Então, Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, eu leio na versão Almeida Revista e Atualizada, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Indo, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou chamá-los para que a gente ore. A gente está diante do livro da igreja, a gente leu um texto do Espírito Santo, e eu aprendi com o Marquês de Maricá o seguinte: ler sem refletir é como comer sem digerir. Entendeu? Então a gente está aqui exatamente para, usando a expressão do Dr. Shedd, mastigar essa carne, porque nesse texto chamado Bíblia Sagrada há muita carne para se mastigar com os dentes do cérebro. Então vamos suar o cérebro. Então vamos orar. Deus nosso Pai, nós sempre te agradecemos por ocasiões como estas, porque não é um dia repetido, é um dia inédito, e nesse novo dia, nessa nova hora, o Senhor nos proporciona tamanha oportunidade. Então nós queremos, uma vez que já estamos sentados, queremos estar centrados e concentrados. Para isso, nós suplicamos que haja harmonia entre o nosso espírito e o teu espírito, que seja fácil para o Senhor alcançar dimensões profundas no íntimo do nosso ser, que a gente continue tão somente a ouvir a tua voz, para o máximo louvor da sua glória. E que uma vez que a tua voz nos fale no íntimo, que haja um espaço preparado em cada um de nós para abrigar a tua palavra e que no momento oportuno ela possa frutificar também para o máximo louvor da sua glória. Essa é a nossa oração nessa hora, na certeza de que todos os nossos pecados estão perdoados. Em nome de Jesus oramos, hoje e sempre, para sempre. Amém, Senhor. Amém. Muito bom. Como a gente já conversou largamente no encontro anterior, eu quero fixar minha atenção com vocês. Eu vou dar alguns cliques em alguns momentos do texto para que algumas aplicações possam nos sobrevir. Então eu começo pela frase: toda autoridade me foi dada. Toda autoridade me foi dada. Interessante que quando a gente observa essa frase, a gente percebe o quanto Jesus de Nazaré era submisso. Porque uma coisa que nem sempre a gente se dá conta é que Jesus, quando ele está no céu, entendeu? Antes da quenose, ou seja, antes do seu esvaziamento, ele é o Deus Filho. Isso é Jesus no céu, ele é o Deus Filho. Mas quando ele se encarna, ele passa pelo processo de quenose. O que isso significa? Que ele abriu mão das suas prerrogativas divinas. Ele não fez o que ele quis quando ele estava aqui, ele fez o que o pai dele queria. Então, para nós, isso é um modelo, porque eu não posso fazer o que faço na minha cabeça. Se Jesus não fez o que passava na cabeça dele, imagina eu e você. Olha que coisa interessante. Então, quando ele está aqui encarnado, ele é o Filho de Deus. No céu, é o Deus Filho, segunda pessoa da Trindade. Olha que interessante. Aqui é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, o Pai, de fato, é o Pai dele, e é o Pai que dá as instruções, dá as coordenadas. Por isso, ele ora. É um negócio fenomenal, porque não é teatro. Ele precisa saber qual é a agenda do dia. Então, é o pai dele que, por revelação, dá a agenda do dia. Dizendo também o seguinte: e fique atento, porque em meio à situação da vida e à circunstância e ocasião, eu posso intervir. Olha que negócio interessante. Agora, tira essa compreensão da sua vida. O que te resta? Você pode até, entre aspas, seguir a Jesus, mas você está seguindo um Jesus que, entre aspas, é só Deus. Como Deus você não é, você fica perdido na existência, porque você não tem modelo. Você fica sem saber o que fazer. E toda vez que alguém te disser, mas olha para Jesus, você vai sair com aquela assim, sem que você perceba. Mas Jesus é Deus. Esse é o problema. Não, Jesus é um tipo de ser humano absolutamente submisso à vontade do Pai. Por isso, ele é o nosso modelo por excelência. Então, por exemplo, quando você faz menção de Jesus, não cabe dizer que Jesus é o mais isso ou mais aquilo, que ele é o grande isso. Não existe isso.
Porque como Jesus é quem é, ele não ocupa nenhuma lista para ser o mais ou o grande dele. Não, porque se ele ocupar uma lista, alguém que vem depois dele ou subiu ou ele desceu. Jesus está à parte, dada a sua incomparabilidade de caráter. É um negócio magnífico. Por isso que ele diz, toda autoridade me foi dada. Quem me deu? Meu Pai. O que ele está dizendo também, além daquilo que a gente já sabe? Eu não sou usurpador. Eu sou o Senhor do universo, do cosmos legítimo, diferentemente de Adão e do diabo. Eles são usurpadores, porque eles fizeram besteira, ambos, entendeu? Então, nesse sentido que ele diz que a autoridade lhe foi dada. Então, qual é a primeira aplicação? Submissão é o modo de nós nos assemelharmos a Jesus. Isso é uma palavra que requer, por exemplo, uma elucidação. O que é submissão? Falei assim para já te chamar a atenção. Sub é o que está embaixo. Missão, algo que você precisa executar. O que diz, por exemplo, o que quero dizer quando digo que eu sou submisso? Estou sob a missão de alguém. No caso, eu estou sob a missio Dei. Estou sob a missão de Deus. Deus tem a missão, olha que negócio interessante, ela é singular, é uma só. Mas como nós somos plurais, daí missões. Cada um de nós vai missionar segundo seus dons, talentos, habilidades, faculdades, no seu velador específico para, de fato, cumprir a missão. Então, estamos em submissão. De novo, esplêndido, não é não? Sensacional. É um negócio muito bom, irmãos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito. Entendeu? Sensacional. Então, submissão é o modo de nós nos assemelharmos a Jesus, que foi absolutamente submisso. Nunca ofereceu nenhum tipo de resistência à direção do Espírito Santo. Por isso que as coisas fluíam para ele. Entendeu? Diferentemente de nós, que ainda resta rebelião no íntimo do nosso ser, no coração. Sempre tem um resquício de rebelião em nós. Sempre tem uma maldadezinha de estimação, que lá no íntimo, às vezes sem que você perceba, de modo inconsciente, você está falando assim, pô, mas sem essa maldade aqui, eu não vivo no meio desses caras, não. Entendeu? Tem que ficar com esse pouquinho de maldade aqui, porque senão peão, né? Sabe como é que é? Não posso dar mole. Ó, só que a gente tem que lembrar que Jesus falou assim, ó, eu vou enviar vocês como ovelhas para o meio de lobos. Pô, eu gostaria mais que fosse assim, eu vou enviar vocês como leões para o meio de lobos, que aí vocês estraçalham geral. Entendeu? Vou dar até um armamento aqui para vocês. Na falta de espada, eu multiplico espada para geral, que aí o negócio vai ficar bom. Entendeu? Mexeu com vocês, passa o cerol. Por que ele não falou assim? Entendeu? Por quê? Porque não é assim. Entendeu? Assim já está cheio o mundo. Não está fazendo diferença nenhuma. Agora, você, como ovelha, para o meio dos lobos, entendeu? Aí é outra conotação, aí Deus tem que colocar a mão, aí a coisa acontece. Então, nesse sentido, todos os âmbitos da vida devem estar sob o domínio da fé e do discipulado. Portanto, uma vez que a gente sabe isso, é interessante que William Shakespeare, ele foi um ator, um poeta inglês, e ele é tido como o escritor maior da língua inglesa e o mais influente dramaturgo do mundo. Olha o que ele disse. Todo porquê tem um portanto. O porquê, Jesus já apresentou. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ou seja, já que é assim, já que o domínio do cosmos, do universo está de volta em minhas mãos, enquanto vocês vão, façam discípulos de todas as nações. Essa ideia do indo. Então, por exemplo, a ideia que eu estou trazendo para vocês é que a gente precisa superar o paradigma do ID, entendeu? É muito comum, anualmente, nas campanhas de missões, rapaz, você não vê esse slogan aí, você não foi na campanha de missões, ID. Rapaz, a vida inteira eu só pensava, meu Deus do céu, mas como pode ser isso até hoje? Porque eu já disse a vocês, você pega o texto de Lucas, capítulo 9, foi o primeiro que o Gui nos fez a exposição, no momento em que eu estava desfrutando de férias. Se alguém quiser vir após mim, ó, se alguém quiser, há a possibilidade de querer e de não querer. Então, para aqueles que quiserem, eu vou estabelecer os princípios, os parâmetros admissionais para ser meu aprendiz. Se alguém quiser vir após mim, o que ele está dizendo? Eu vou à frente.
Você vai ser meu seguidor, de ninguém mais. Tem esse detalhezinho que precisa ser dito. É óbvio. Mas hoje em dia tem um monte de gente aí que tem discípulos. Eu não sei como é que eles conseguem essa arte, essa façanha. Se vocês quiserem vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia, tome a sua cruz e follow me, siga-me. Aí você falou, eu quero. Então você entrou. 3 anos e meio depois, não faz sentido a gente falar para ir. Não, você já está no fluxo, irmão. Você está no fluxo todo dia. Todo dia você precisa sondar o coração para ver se você não está desviando. Mas que você está se movimentando. Então você está no fluxo. Agora tem que saber se você não está desviando nem para a esquerda nem para a direita. Mas que você está. Ah, legal. Então não é id, é indo. É um gerúndio existencial missional. Mais um dia desse, conversando com 2 de nós aqui da comunidade, um deles é o nosso irmão Gui, e o outro, nosso brother Wader. Aí ambos me disseram assim, André, mas assim, para a igreja faz sentido ser id mesmo. Aí eu olhei para os irmãos, porque assim, quando os irmãos falam, você tem que ouvir. Eu falei, solta, irmão. Não, porque os caras não vão para lugar nenhum mesmo. Eu falei, mas esse é o segredo, cara. Por isso que eles insistem nisso. Porque igreja para eles é um CNPJ, é uma geografia, entendeu? E são 4 paredes. Então, na lógica deles, que não vão nunca para lugar nenhum, tem que ser o id mesmo. Por isso que... Manda. Ainda me encartaram a primeira marcha. Entendeu? Tá no Gugu Dadá até hoje, mano. Não dá, cara. Aí, era aí que nós íamos chegar. Porque é uma contradição de termos. Já que meu irmão Elbis sempre gosta de adiantar o negócio para ficar bom, entendeu? Já vai direto ao ponto. Palavra igreja não é uma palavra nossa, entendeu? E nem é uma palavra nossa que eu digo no sentido de bíblica. Não, é uma palavra do uso comum. Palavra grega, eclesia. O que significa? É uma assembleia. Os chamados para fora, entendeu? Então você pensa assim, peraí, por exemplo, no ano de 2016, por causa de uma pregação que eu fiz em 2015, que foi a última pregação, penúltima pregação que fiz antes de viajar para o Egito. Me lembro, o Zion estava comigo, foi na igreja batista, como chama? Na Penha, no Rio de Janeiro. O evento eu até deixei para vocês ouvirem, chama Quem Te Inspira Hoje? Por causa desse sermão, eu passei o ano de 2016 inteirinho atendendo a convites. Por causa desse dia, todos os pastores, de modo unânime, me chamaram e dizendo o seguinte, sem que eles se conhecessem entre si. Vem aqui e ensina a gente a ser igreja fora das 4 paredes. Todos. Assim, 95% das mensagens que eu preguei em 2016 foi para falar disso, sobre igreja. Aí, como eu fui chamado e tinha oportunidade, às vezes respondendo pela internet mesmo, eu falava assim, mas não há nem necessidade de eu ir aí. Não precisa. É só ler. Entendeu? O que significa a palavra eclésia? O que significa? Os chamados para fora. Então, é só vocês ensinarem isso. Mas para isso vocês vão ter que abrir mão de certos paradigmas que para vocês são caros e vocês não abrem mão. Vocês têm que decidir o que vocês querem, afinal de contas. Se vocês vão manter essa ideia de que igreja é uma reunião num dia com hora marcada, com CNPJ e geografia fixa, então não queira que os membros da sua comunidade entendam. Você tem que decidir. Abre mão disso. Mas aí sabe como é que é, né? Como é que abre mão? Para que se abra mão, há que haver, por exemplo, humildade. Interessante essa palavra humildade, que te remete a outra, que é humus, úmido. Interessante, né? Flexível. Há que haver flexibilidade. Eu sempre me lembro da letra do Rodolfo Abrantes, inflexível quebra fácil, por isso eu deixo a mão de Deus me moldar. Problema que às vezes os camaradas lá no íntimo, eles sabem que estão errados. Quantas vezes vocês acham que o pessoal, por exemplo, da mesma função que eu, já me chamou de canto e falou assim, Michelin, aí eu falei, agora, essas coisas aí que você fala, tá tudo certo. Eu falei, que bom, né? Porque eu não sei o que o cara vai falar, mas não dá certo. Olha isso. O que o cara está me dizendo? Eu sei que o que você fala é verdade. Mas se eu for fazer desse jeito aí eu vou perder receita. Entendeu? Aí é melhor ficar do jeito que tá mesmo. Aí eu finjo que estou pregando, eles fingem que estão acreditando também. A gente fica nesse de fingir. Eu falei, que é isso, cara? Aí a conferência todo ano para falar a mesma coisa, retiro espiritual mesmo ano para falar a mesma coisa. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Só de falar isso eu já fico cansado, cara. É todo ano a mesma coisa. E nesse sentido... Eu não estou falando do valor, por exemplo, pedagógico da repetição. Não é disso que eu estou falando. Não é isso. Não é isso. Eu estou falando de fazer sempre as mesmas coisas para absolutamente nada.
É só entretenimento gospel, entendeu? E a galera nunca amadurece, cara. Como eu disse no encontro anterior, nunca se torna mestre decorrido o tempo. Então, quando a gente compreende e supera o paradigma do id, a gente se dá conta que, de fato, a nossa vida, a nossa vocação se dá nesse gerúndio existencial missional. E o nosso ambiente é exatamente o mundo. Por isso que semana passada eu disse que a igreja, nesse aspecto, ela precisa ser mais mundana. Porque uma das 3 conversões que a gente tem é exatamente para o mundo. A gente se converte para Deus, Deus nos coloca no reino, entendeu? E depois ele nos devolve para o mundo. Qual é o problema que a gente tem como igreja? É que o camarada tá mandando benzão lá no mundo, a gente vai lá, tira o cara do mundo para ele fazer benzão aqui na igreja. Aí o mundo empobrece. Pegou a visão? E aí, como se ensina que também o mundo é um negócio muito perigoso, o cara perde todos os amigos que ele tem no mundo. Depois a galera dá um kit para ele assim de evangelização, um monte de folheto, e o cara tem que sair distribuindo aí no mundo para quem ele nunca viu na vida, tem relacionamento. Que troço doido, cara. Entendeu? São as coisas que, cara, que inventa esse negócio? Entendeu? O cara não estava lá, ele não estava inserido no contexto, entendeu? Ele não tinha o oikos, ou seja, o seu raio de atuação. Então ensina o cara a ser gente lá, porque é lá que ele é mais tentado. Entendeu? Aqui você vai passar, ou em qualquer outro lugar, é 1 hora, 2 horas, no máximo. Mas a semana toda você está lá no seu locus. Desde o ambiente escolar até o seu ambiente profissional. É lá que você é mais tentado. É lá. Entendeu? Então, se é lá, alguém precisa te pastorear de acordo com o seu velador. Você foi posto lá. Pastor, a parada é o seguinte, ó, lá no meu trampo, lá o bicho pega, hein? Acontece isso, 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 isso e isso. Aí você fala, é mesmo, irmão? É, então chega aí. Ajoelha aí, nós vamos orar para o poder de Deus atuar em você, porque a chapa é quente, irmão. Que você vai passar lá segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e dependendo do seu trabalho você ainda traz para casa. Entendeu? Então a gente precisa te ensinar a viver lá. Porque é lá que você passa a maior parte do tempo. Só, caramba, pode crer. Só que isso que eu estou dizendo para vocês, irmãos, é muito raro de acontecer. Entendeu? É muito raro esse apacentamento, porque não dá para fazer isso com muita gente, não dá. Os melhores de nós conseguem, por exemplo, apacentar no máximo 5 pessoas. Então, a cada 5 pessoas, você tinha que ter um pastor para cuidar delas. Não é à toa que Jesus disse que um homem tinha 100 ovelhas. Entendeu? Ele sabia o que estava falando. Então, à medida em que as ovelhas são reunidas, há que haver também esse pastoreio. Entendeu? Então, avançando um pouco mais, eu me lembrei de uma pessoa que eu posso recomendar com tranquilidade. Ele é um músico, é o Marcos Almeida, do Palavra Antiga, das poucas bandas que eu consigo ouvir, entendeu? Eu tenho até medo de ouvir, que senão eu desaprendo um pouco de coisas que eu aprendi, entendeu? Porque, pô, ficar ouvindo música e ter que ficar fazendo filtro o tempo todo, corrigindo, para mim não dá. Cansa. É muito dispendioso, entendeu? Então, ele eu posso citar com tranquilidade. Interessante que ele diz assim: toda vez que eu vou para o mundo, ouço Deus falar. Toda vez que vou para o mundo, ouço Deus falar. Aí avançando um pouco mais, dou um clique no verbo ensinar. Interessante que, retomando a ideia, se fosse tão somente para ensinar o que Jesus disse, dava para fazer isso, por exemplo, com um currículo a contento. Era só aplicar um bom método didático, ter bons docentes, instalações adequadas. A gente lograria êxito nisso fácil, mas ele disse que é para ensinar a guardar todas as coisas. Esse guardar aqui no texto tem o sentido de obedecer. Então, para ensinar alguém a obedecer a todas as coisas que Jesus manda, requer relacionamento. Não dá para fazer isso, por exemplo, só com 1 hora marcada, alguém sentado e outro falando. Não dá. Precisa de vida. Por que precisa ser assim? Porque discipulado é uma jornada interativa de aprendizado feita com companheiros. Interessante, não sei se você já sabe, a palavra companheiro, para quem sabe o mínimo de espanhol, sabe que pão em espanhol é pan. Companheiro é aquele que divide o pão. Interessante, né? Então você faz o discipulado com seus companheiros de mesa, entendeu? Porque toda reunião da comunidade ela é feita partindo do pressuposto que a gente tem em mente que nós estamos numa celebração da ceia do Senhor. Muito embora a gente às vezes não celebre em todas as ocasiões que a gente está reunido,
mas o espírito é exatamente esse, a essência da reunião é essa. Se a gente não tiver isso em mente, a gente fez qualquer outra coisa, menos se reuniu em torno da mesa de comunhão. Então, discipulado, de fato, é essa jornada interativa de aprendizado feito com companheiros. Então, são necessários exemplos palpáveis. Você precisa ver alguém que já deu concreção histórica à obediência. Você precisa olhar para o cara e falar assim, eu queria ser assim quando eu crescesse. Entendeu? Viu? Aqueles caras da comunidade falam, pô, eu queria ser assim. Entendeu? Que tem uma galera que o negócio, os caras são tensos, mas não é desse que eu estou falando. Entendeu? É aquele que você olha e fala, rapaz, olha esse cara, mano. Tudo que ele faz é diferente, entendeu? Não quer dizer que o cara seja perfeito, no sentido de feito até o fim, que esteja isento de falhas, não é nada disso que eu estou dizendo. Mas você percebe o quanto ele deseja, o quanto ele é presto em se arrepender quando ele se vê confrontado pela verdade, pela luz do Evangelho, entendeu? Não é gente que fica, por exemplo, lançando mão de subterfúgio, não. Então, pessoas assim são pessoas que você tem vontade de ser parecido. Então, são pessoas que já exemplificam de modo tangível a obediência. Então, é gente que pode ser observada de perto, é gente que se tornou um modelo. Observe o que eu disse, um modelo e não o modelo. O modelo é Jesus de Nazaré, mas um modelo me dá espaço para sê-lo, eu e você. Ele é o modelo absoluto, mas eu posso ser um modelo de imitação do modelo absoluto. Mas fala, como assim? É porque ninguém começa imitando a Deus de primeira. Não é assim. Primeiro você imita alguém que imita Cristo, que imita Deus. Porque ele já está na caminhada antes de você. Então você fica de butuca no irmão. Porque ele já imita Cristo, que imita Deus. Depois você imita Cristo, que imita Deus, depois você imita Deus. Só que isso leva tempo. Por isso que é uma jornada. É contínuo, não é um ato, por exemplo, isolado. Então a gente começa imitando alguém que imita Cristo, que imita Deus, até por fim a gente imitar a Deus. Então a gente precisa estar sempre com pessoas que já foram experimentadas, entendeu? Já está nesse processo há mais tempo. Mas fala, por que é assim? Porque escola é algo que a gente termina, mas vida é algo que a gente experimenta, entendeu? Se fosse só para ensinar, a gente se matricularia numa escola, entendeu? Que só ensinasse o conteúdo e depois a gente terminava e falava, já estou aqui com meu diploma de discípulo, está tudo certo. Isso é escola, mas não é disso que Jesus está falando. Ele está falando de vida, e vida se experimenta. Então, todo dia a gente tem uma lição nova. Em que sentido? Que todo aprendiz de Cristo tem algo a oferecer em termos de ensino. Como é que é isso na vida? Toda vez que você se aproximar de um discípulo de Jesus de Nazaré, esteja atento, esteja atenta. Por quê? Deus pode falar e usar qualquer um dos seus filhos. Pegou? Então, chegou perto de um discípulo, fica ligado, fica antenado que alguma coisa de Deus pode passar por aquele irmão, por aquela irmã. Entendeu? Porque todo discípulo, todo aprendiz, ele tem algo para oferecer no que diz respeito a ensino. E aí, isso nos dá uma ideia também de testemunho. Todo discípulo, todo aprendiz, todo pupilo de Cristo, ele tem um testemunho a dar. Lembrando que testemunhar não é sinônimo, por exemplo, de autobiografia. Testemunhar é demonstrar o caráter de Cristo. Então, todas as vezes que a gente testemunha, a gente não está falando sobre si mesmo. A gente está manifestando o caráter de Cristo. Agora, uma coisa que eu queria chamar ainda mais atenção é o seguinte. Eu estou lendo um texto, se chama Andar Como Ele Andou. É de um amigo de ministério também, que se chama Mateus Simões Ferreira. Durante um tempo da vida dele, se a minha memória não me prega peças, pelo menos por 7 anos, ele também participou da capelania de um dos nossos colégios batistas em Minas. E ele escreveu esse texto, eu fui presenteado com uma cópia, e ele aprendeu algo com Mário Sérgio Cortella e eu aprendi com ele. Ele disse, olha que interessante, essa palavra ensinar na nossa língua, ela tem uma origem, por exemplo, latina. E é interessante que quando a gente olha no latim, ensinar é ensignar. Olha que interessante, tem um Gzinho. Então, ensignar vem de signo, de sinal, de deixar uma marca. Então, ensinar é aquilo que você grava em algo ou em alguém.
Isso é que é ensignar. Então, nesse sentido, é infinitamente mais profundo. Andando um pouco mais, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu gostaria de chamar a atenção para o verbo estar, e eis que estou convosco. O que isso aqui quer dizer para nós? Que essa nova vida é uma vida de relacionamento. E mais, Cristo é o professor que vive no meio do seu povo. Aprendi isso com um irmão que eu recomendo também, o nome dele é James Houston. James Houston, muito bom. O que Jesus está dizendo? Eu sou o Emmanuel, eu sou presença constante com vocês, uma presença que supre, uma presença que te garante, por exemplo, segurança. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o aprendizado, diz também o James Houston, é uma longa jornada, é uma longa caminhada com o verdadeiro mestre que é Cristo Jesus. Então, o discipulado, relembrando, ele se faz por meio de relacionamentos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Esse todos os dias, pelo menos duas conotações. Primeira, todos os dias significa sempre. E a segunda é essa presença contínua. Então, como é que isso aqui se aplica à nossa vida? Quando eu creio que Deus está no controle da história da salvação, eu desisto das minhas armas e passo a confiar com tranquilidade. Como é que eu sei que eu creio de fato que Cristo está no controle da história da salvação? É quando eu deponho as minhas armas. Eu não uso mais as armas que todo mundo usa, e mais, eu aprendo a confiar e demonstro isso com tranquilidade. Último estágio da nossa vida é aprender a confiar. Primeiro estágio, todo mundo já nasce nele, tem que resolver a questão se acredita em Deus ou não, entendeu? Então, se você sair na rua e perguntar, galera, você acredita em Deus? Aqui no Brasil, geral vai falar, acredito, beleza, não estou praticando não, mas acredito. Isso aí todo mundo já nasce, entendeu? Segundo, crer, aí já é mais profundo. Acreditar é tão somente no âmbito de Deus existe ou não existe, ainda está nesse âmbito. Agora, quando você diz que crê em Deus, significa que você concorda com Deus. Deus fala, você não refuta, você só fala, amém, Senhor. Eu não entendi absolutamente nada, mas como o Senhor é quem é, confio. Vai, é isso aí mesmo. Dou razão a Deus, ponto. Agora, confiar, todos nós que já somos discípulos de Jesus de Nazaré, vai levar a vida inteira para a gente aprender a confiar em Deus. Porque o nosso problema já está exatamente no crer. Porque eu dou até razão a Deus, mas no geral. Quando começa a ficar mais específico, eu já começo a pular para trás. Entendeu? Deus. Por exemplo, se você se encontrar com um discípulo de Jesus de Nazaré que o leva a sério, lá no íntimo você fala assim, também precisa ser tão crente assim. Não, rapaz. Opa, que isso, rapaz? Eu, hein? Tá crente demais. Olha isso. A gente já tem problema no crer. Confiar, irmãos, todos nós, sem exceção, levaremos a vida inteira. Por isso que é um processo. Você confia hoje nessa dimensão, nesse âmbito. Se você for aprovado, amanhã a coisa vai ficar mais volumosa. Por isso que quando você se encontra com os caras que levam a Deus a sério, você fala assim, caramba, mano, como assim? Exemplo, George Miller, era um britânico, provavelmente século XIX. Precisava vir da Inglaterra para fazer uma conferência no Canadá, de navio. Aí foi dar um rolê lá no convés, aquela coisa toda, e tinha um nevoeiro. Aí o capitão achava que ele era discípulo de Jesus de Nazaré. O capitão presumia isso acerca de si mesmo. E o capitão disse, olha isso, cara, eu já disse a vocês, vou relembrá-los. Quando você estiver na presença de alguém que leva Jesus de Nazaré a sério, cuidado para não virar ilustração de sermão. O capitão que se dizia discípulo virou para o George Miller e disse o seguinte, Sr. Miller, nós não conseguiremos chegar no Canadá tal dia. Pra quê, velho? Pra quê? Ninguém perguntou nada. Pra quê? Aí ele falou assim, como é que é? Não vai dar não. Olha o nevoeiro. Ele falou, olha só, eu ando com Jesus há 56 anos, nunca me atrasei para nenhum compromisso e hoje não vai ser o primeiro dia. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos lá na Casa das Máquinas, nós vamos nos ajoelhar e nós vamos orar. E depois disso, o senhor vai voltar aqui e ver que esse nevoeiro não mais aí estará.
E aí o George Miller diz, o seu biógrafo, que ele orou como uma criança. Entendeu? E aí, na sequência, o capitão foi orar e falou: o senhor não precisa orar, não, que o senhor é incrédulo. É isso é que eu gosto. Não, o senhor não precisa, não. Entendeu? O senhor nem precisa. Não, não, não perde nem tempo, não. O senhor não precisa, não. Agora, eu gostaria que o senhor subisse lá e visse se o nevoeiro está lá. Falei, cara, mano, é nesse modelo aí, irmão. Para você chegar nesse nível, no mínimo, você tem que saber o que está acontecendo, irmão. Você pode ficar aí panguando, não. Já viu o cara? Entendeu? O cara não sabe nem o que está acontecendo. Então você está tão linkado em Deus que ele fala assim: rapaz, você está me insultando. Que isso? Suba lá e veja se o nevoeiro ainda está lá. E não estava. E na hora aprazada, ele estava lá no compromisso dele. Então, você não vai começar nesse nível, irmão. Porque outro detalhe: o problema de se ler biografia é exatamente esse. Você lê, você cai na tentação de achar que você tem que viver a vida do cara. Não, você vai viver a sua vida. Aquilo ali é um modelo. Você fala, rapaz, olha o irmão como é que ele é ousado. No campo dele. E o meu, qual é? Vou tomar isso como uma grande inspiração, mas eu vou viver a minha vida. Porque, por exemplo, me lembro de um rabino, quando interrogado pelo seu Talmide, ele falou assim: Rabi, você não tem medo assim de quando chegar na presença do Eterno, ele falar assim: por que você não foi um Abraão, por que você não foi um Noé, e etc, etc, e começou a citar vários dos patriarcas que Elvis nos trouxe semana passada. Ele falou: nenhuma. Aí o cara já falou assim: como assim? Ele falou: não, eu não fui chamado para viver a vida deles. Minha grande questão, meu grande temor é chegar diante do Todo-Poderoso e não poder apresentar aquilo que eu fui chamado para ser. Porque quando a gente se entrega a Jesus de Nazaré, é para que cada dia, cada vez mais, a gente se torne quem a gente realmente já é nele. Isso é que é lindo. Então, por isso que matar a aula de Jesus só dá problema pra gente, cara. Você vai ficando só para trás. Entendeu? E você que é o responsável por isso. Só vai ficando para trás, cara. Não avança, não progride, entendeu? Não se verifica, por exemplo, desenvolvimento. Então, qual é a ideia? Quando a gente se dá conta de que Deus, na verdade, está no controle da história da salvação, a gente depõe as armas e passa a confiar absolutamente. Isso é demonstrado com toda tranquilidade. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção também é para essa parte, até a consumação dos séculos. Isso aqui é magnífico, porque às vezes a gente fala rápido e não se dá conta. O que Jesus está falando é que a história tem um propósito. Até a fé cristã se instaurar na humanidade, todo mundo achava que as coisas eram tudo aleatória e repetitiva. Ele está dizendo que não. Estarei com vocês até o final da história. O que está sendo dito nas entrelinhas? Meu pai não está satisfeito com essa história. Entendeu? Ele não está satisfeito, não está gostando das coisas do jeito que estão. Mas, como ele é bondoso, ele vai conceder tempo e espaço para vocês se arrependerem, porque ele vai estabelecer uma nova história. Essa vai findar e vai começar uma nova. Mas, para que vocês não fiquem desesperados, enquanto essa não finda, eu estou com vocês todos os dias para que vocês tenham ousadia de viver da maneira que eu chamo vocês para viverem. Então, isso aqui é um negócio sensacional. Então, se de fato é indo e a gente vive esse gerúndio existencial todos os dias, então todas as coisas, todos os locais e todas as pessoas estão abarcadas no propósito de Deus. O que isso aqui significa? Que a força da igreja está absolutamente na dispersão. A coisa acontece mesmo quando a gente está espalhado pelo planeta, salgando a sociedade. Isso é que é lindo, entendeu? Porque todo mundo junto aqui é maneiro para uma coisa, mas para a funcionalidade da preservação da sociedade não está legal. Então imagina cada um de nós distribuído em pontos estratégicos da sociedade, irmão. Imagina cada um de nós sendo porta-retrato de Cristo Jesus. Ou seja, encontrar-se comigo e com você é o mesmo que se encontrar com Jesus de Nazaré. O cara nem precisa vir aqui no domingo. Não. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Dependendo do ambiente, sábado até meio-dia. Já pensou? O cara tendo esse contato. E mais, aí, como você não é um religioso, Jesus de Nazaré vai fazer o que você faz usando você. Olha que negócio interessante. O que isso significa? Você não precisa nem abandonar mais o seu trabalho para servir a Jesus. Seja qualquer lugar que você esteja na sociedade, quem fará o trabalho, na verdade, é Jesus, porque você é só um colaborador, você é só um cooperador. O operador e o laborador é Jesus.
entendeu? É ele e o Pai. Olha que interessante. E você coopera com ele, você colabora com ele. Essa partícula co significa exatamente ao lado de. É um negócio fantástico, irmãos. E ainda assim, se restar dúvida em nós, você fala assim, pô, mas eu vou dar conta? Não, você não, irmão. Você não dá mesmo. Sem mim, nada podeis fazer. João capítulo 15, verso 5. Qual é o segredo? Por isso, a presença de Jesus conosco hoje se dá na pessoa do Espírito Santo, que é o Paráclitos. Para ao lado de. Ele está conosco. Às vezes a gente só volta a olhar para a ideia de que o Espírito Santo é o grande consolador. Tá certo, mas ele de fato é alguém que está conosco, ao lado de. E é ele que executa, porque ele hoje, nessa dimensão que a gente está, ele é o executivo da Trindade. É ele que se encarrega de aplicar a obra da salvação em cada um de nós que crê e confia. Lindo, sensacional. Então a força da igreja está na dispersão, o locus da missio Dei se dá exatamente no mundo. Então o lugar onde a missão se desdobra é o mundo. E o seu processo se realiza na história desse mundo. Aprendi isso com um irmão, um missionário presbiteriano, ele está aqui em solo brasileiro desde 1977. O lugar onde a missão se desdobra é o mundo, e o seu processo se realiza na história desse mundo. Então a gente vai, nesse gerúndio existencial missional, a gente vai vivenciando a fé na trama da vida onde quer que nós estejamos inseridos, seja desde o ambiente escolar até o nosso contexto profissional. Então, nesse sentido, a gente não tem, por exemplo, oportunidade de terceirizar a vocação. Se é assim, a gente precisa assumir compromissos, tendo claro que discipulado não é algo instantâneo, tampouco imediato. Não é um episódio isolado, pelo contrário, é uma jornada, é uma sucessão de acontecimentos e fatos. Para isso, requer-se tempo. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Então, se nós vamos, por exemplo, discipular pessoas, a gente precisa investir nelas vidas. Há que haver dedicação e comprometimento deliberado. Então, pergunta é quem nós somos e qual é a nossa missão? Que consciência a gente precisa ter a partir de tudo isso? Consciência que a gente precisa nutrir no íntimo do ser é que nós somos membros do corpo por meio do qual Cristo se manifesta. Então, nós somos o povo com o compromisso de levar às nações aquilo que o Espírito Santo já gravou, já ensignou em nossos corações. Esse é o nosso compromisso, levar a todas as nações. Todos precisam, de fato, saber quem é Jesus de Nazaré. Então, é uma questão de ser, de saber e de viver. Então, todos nós somos chamados para encarnar e levar a mensagem de esperança em Cristo Jesus enquanto vamos percorrendo a criação. Porque é desejo do Pai que todos, na verdade, saibam quem é Jesus de Nazaré. Então, isso aqui nos coloca, de fato, diante da finalidade e da prioridade da igreja. Qual é a finalidade e qual é a prioridade da igreja? O Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 16, versos 25 a 27, olha o que ele diz. A finalidade da igreja é a glória de Deus. Ora, há aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Então, a finalidade da igreja é a glória de Deus. Para isso a gente proclama. E aí isso aqui nos coloca diante de uma prioridade. Qual é a prioridade da igreja? É anunciar a Cristo. Romanos capítulo 15, verso 20. Esforçando-me deste modo por pregar o evangelho não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Qual é a percepção que a gente tem diante de tudo isso? Que não é a igreja de Deus que tem uma missão no mundo. É o Deus da missão que tem uma igreja no mundo. Percebe que coisa fantástica? Porque Deus é o missionário, ele tem a igreja no mundo para executar a sua missão.
E como nós somos membros do corpo de Cristo, por meio do qual ele se manifesta, cada um de nós tem o seu lugar específico. Isso bem compreendido, irmão, elimina, por exemplo, a competição do nosso coração. Porque qual é o princípio da competição? O que há não é suficiente para nós. Logo, terei que te eliminar. Agora, quando você entende que há um lugar para você, você deixa a competição e entra no time da cooperação. O meu lugar, ninguém tasca, ninguém pode ocupar. Eu sei que, por exemplo, pode ser que você já tenha ouvido em algum lugar alguém vociferando o seguinte: se você não for, Deus vai mandar outro. Não vai não, irmão. Não tem como não, não tem. Porque eu sou insubstituível nesse aspecto. Ninguém tem a mesma coleção de dons, talentos e habilidades que eu tenho e o mesmo se aplica a você. O seu lugar é o seu lugar. Se você não obedecer e não se tornar quem você foi chamado para ser, o planeta perderá uma grande contribuição, porque nunca houve alguém como você antes, não há agora e tampouco haverá no futuro. Isso é que é lindo! Quando você entende isso, você fala: rapaz, não há nada melhor na vida do que eu me entregar a Jesus de Nazaré para que ele me transforme em tudo que já está na mente do Pai. É nesse sentido. Por que Deus tem uma igreja no mundo e para que Deus tem uma igreja no mundo? Porque Deus quer que todos venham de fato a saber que Jesus de Nazaré é o Cristo e como é que é a nova vida em obediência. Então aqui a gente tem uma prioridade. Isso aqui para nós é essencial, por exemplo, como a Dani falou reiteradamente aqui. Note que dos 4 verbos, ir, batizar e ensinar, que essa perícope traz, somente o verbo fazer é que está no imperativo. São 4 verbos: ir, batizar, ensinar e fazer. E desses, somente o fazer é que está no imperativo. Os outros são traduzidos para nós como um gerúndio. Então, isso aqui é o âmago da grande comissão. O quê? Fazer discípulos de Jesus. O verbo aqui é mateteu. E a palavra discípulos em grego é matetes. Olha que interessante. Então, nossa prioridade, de fato, é fazer discípulos. O que isso aqui significa? Se fazer discípulos é a nossa prioridade, os dias de aprendizado, eles jamais se acabam. Agora, a gente precisa prestar atenção num detalhe. Qual? É que algumas coisas sem importância podem interromper o fluxo daquilo que é essencial. A gente nunca pode perder isso de mente. Então, de nós se requer, por exemplo, que a gente esteja comprometido e que a gente aceite essa convocação. Interessante, para viver com vocação. Entendeu? Você tem uma convocação para viver com vocação. Se tira, por exemplo, esse ser, tanto da convocação quanto do compromisso, o que nos resta, esse texto é chamado de a grande comissão, o que sobra, na verdade, é uma grande omissão. Entendeu? Para muitos ambientes eclesiásticos, eles estão exatamente nessa condição, de grandes omissos. Então, a gente precisa atentar para o seguinte: as percepções que a gente tem, elas determinam as nossas prioridades. E são as nossas prioridades que determinam, por exemplo, as nossas atitudes. Então, a gente precisa estar muito atento por isso, por uma questão também simples e séria. Nós não somos tão somente responsáveis pelo que fazemos, mas nós também somos responsáveis por aquilo que deixamos de fazer. Então, há pecados de comissão e há pecados de omissão. Há coisas que você faz e há coisas que você negligencia. Então, nessa manhã, era isso que eu gostaria de dizer. Não consegui ser sucinto como eu gostaria, entendeu? Mas o que era necessário ser dito, o foi. O que me traz, por exemplo, grande contentamento, mas não satisfação. Contentamento porque eu disse que era necessário, mas não estou satisfeito porque sempre há alguma coisa, mas deixarei por uma nova oportunidade. Então, nesse sentido, eu peço que a galera venha fazer um som e depois, na sequência, a gente ora. Muito bom, muito bom mesmo. De tudo que a gente conversou, eu gostaria que você fixasse no seu coração, sobretudo,
a parte que eu disse que nós estamos no mundo em missão. Guarde isso, porque isso aqui é uma quebra de paradigma significativa. Nós estamos no mundo em missão. O que isso significa? Que a gente tem possibilidade, por exemplo, de ressignificar a realidade. É perfeitamente possível servir ao nosso Senhor sem abandonar o nosso ofício. É só a gente consagrar para Deus. É aquela ideia do corandeus. Corandeu. O que é o corandeu? É a vida vivida diante de Deus, sob a autoridade de Deus, para a glória de Deus. Então, tudo o que você faz, você está objetivando a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é ressignificar a realidade. Aí você não fica blasfemando, você não fica... Já viu quando você fica resmungando? Chefe desgraçado. Não, irmão, não. O cara que acha que é o seu chefe, mas seu chefe mesmo é Jesus de Nazaré. Entendeu? Esse chefe terreno, ele... Entendeu? Ele é presunçoso, ele acha que ele que manda. Não, você está sob outro senhorio. Então você faz objetivando a glória de Deus. E o que é mais interessante disso, disse o nosso irmão John Wesley, é que Deus está conosco. Olha que negócio sensacional. O melhor de tudo é que Deus está conosco, irmão. É lindo. Por isso que no final de semana a gente vem para cá desse modelo aí, ó. Entendeu? Porque a gente está celebrando a semana de culto que a gente teve. Então eu vou chamar para que a gente possa orar. Ó Deus nosso Pai, nós invocamos o Teu nome sempre com grande alegria no coração. E a nossa súplica dessa manhã, diante de tanta maravilha que o Senhor distribuiu para nós a partir da exposição da Tua palavra, é que o Teu Santo Espírito possa ensinar, no sentido de gravar, todo esse conteúdo no nosso espírito. E que possamos nos lembrar sempre, todo o tempo, dessas percepções que obtivemos da Tua parte hoje. Nós estamos diante de um grande desafio, porque o Senhor nos tem convocado nessa manhã e nós queremos, de fato, nos engajar nessa missão. Nós compreendemos que estamos no mundo em missão. Então, dá-nos esse olhar para o nosso ambiente de trabalho, de tal maneira que tudo aquilo que a gente venha colocar as mãos seja executado com primor, com maestria, para o máximo louvor da sua glória. Livra-nos da apatia, da conformidade, livra-nos da omissão, que é um pecado e é uma doença, de tal maneira que aquilo para o que o Senhor nos tem salvado possa ser verificado em nossas vidas. E agora, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus nosso Pai e as doces e eternas consolações do Santo Espírito estejam conosco, sobretudo na dispersão, até que venhamos a nos encontrar na próxima ocasião. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Sensacional.